Boa noite, professora Leda Paulani, seja muito bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui na TVT. Prazer é todo nosso, professora. Eu quero começar com a senhora falando e repercutindo exatamente aí essa decisão da Câmara dos Deputados que aprovou o projeto que dá autonomia ao Banco Central. Professora Leda Paulani, o que essa autonomia vai impactar e vai ser de fato na vida dos brasileiros, dos trabalhadores a partir de agora? Bom, essa autonomia, vou falar um pouco como que ela é vendida, né? Sim. E o que ela é de fato, né? Ela é vendida da seguinte forma: se diz que o Banco Central, enquanto um órgão técnico que tem que controlar, né, a inflação, né, tem que cuidar do que a gente chama de política monetária do país para controlar a inflação, ele precisa ficar imune, né, precisa ficar defendido de pressões políticas, né? Bom, é isso que se chama disso, que é dar autonomia ao Banco Central, né? Então, primeira coisa, a autonomia no Brasil do Banco Central já existe há muito tempo, né? Porque, enfim, em todos os governos, desde 95 para cá, nunca houve uma interferência, uma tentativa de não fazer aquilo que o Banco Central determinava a respeito, por exemplo, da taxa de juros, né? Mas ainda o sistema que tinha no Brasil era de que quem indica o presidente do Banco Central é o presidente da República, então começa um novo mandato, esse presidente da República indica esse presidente do Banco Central e que vai indicar os seus diretores, etc. Então era concatenado, né? Era no mesmo momento. Agora, o que mudou com essa PL aprovado é que não vai ser no mesmo tempo. Então, um presidente da República é eleito, ele entra, ele vai ficar ainda 2 anos com um presidente de Banco Central que foi indicado pelo seu anterior, né? Pelo seu antecessor. Isso é uma coisa. Então, com isso, se espera que você possa ter o Banco Central como um órgão técnico supostamente neutro, que é uma concepção equivocada, a meu ver, porque não existe isso, né? Mas só para completar a explicação. A outra mudança é que esse presidente e esses diretores têm mandato fixo. Eles não podem ser demitidos pelo presidente da República, como eles podem ser hoje, né? Então vamos supor que o Bolsonaro perca a eleição de 2022 e entre um governo mais com a nossa cara, assim, mais com a cara, enfim, dos trabalhadores, enfim. Bom, esse presidente, ele vai estar 2 anos com um presidente do Banco Central que foi escolhido pelo Bolsonaro, né? Então, vejam que... E ele não pode demitir esse cara, ele não pode trocar, né? Então, essas são as duas coisas principais, vamos dizer assim, do PL, né? Então, quando você faz essa blindagem, a palavra que o mercado usa, blindagem do Banco Central em relação ao que eles chamam de pressões políticas, que para eles são sempre indevidas, né? Assim que se lê, as pressões que vêm dos governos democraticamente eleitos sobre o Banco Central são sempre indevidas, por isso precisa blindar o Banco Central e por isso precisa da autonomia, né? Então, essa blindagem, né, tornaria, digamos, o Banco Central autônomo, né, independente dos governos, vamos dizer assim, né? Mas, de outro lado, não faz nada com relação à dependência que o Banco Central demonstra há muito tempo dos interesses do sistema financeiro. Então, desde metade dos anos 90 até agora, né, a gente tem um Banco Central completamente refém dos interesses do sistema financeiro, né, e da riqueza financeira. Quando a gente fala sistema financeiro, porque é mais fácil de entender, mas na realidade não é só o sistema financeiro estrito sensu.
não são só os bancos, as corretoras, as seguradoras, as instituições financeiras estritamente consideradas, mas todo o interesse da riqueza financeira do país, né? E essa riqueza financeira está na mão do grande capital, está na mão das grandes fortunas, está na mão, enfim, não só dos elementos das instituições do sistema financeiro propriamente. Mas, então, são esses interesses que o Banco Central é refém. É desses interesses que ele tinha que ficar independente, né? Ele tem que ficar independente, autônomo com relação a esses interesses. Esse seria um verdadeiro Banco Central independente, capaz de conduzir política monetária de acordo com os interesses da população. Então, o que a gente tem é que a gente vai ter o Banco Central conversando com a sua turma, muito mais à vontade, tranquilamente, né? E blindado de qualquer pressão ou de qualquer reivindicação que venha do lado do governo, do setor público, das pessoas que foram eleitas para comandar o país. Professora, ainda sobre isso, então, acho que ficou bem claro, foi muito interessante, na verdade, essa sua explanação inicial, porque eu realmente não tinha pensado nisso, né? Então, quer dizer, o tipo de modelo que a gente tem de governo, né, neoliberal, enfim, já faz com que, de certa forma, o Banco Central sirva aos interesses do capital. Mas, claro, a autonomia do Banco Central, neste momento, entregaria o BC ao sabor do mercado financeiro, que inclusive é isso que falam os críticos, a autonomia. A questão é a seguinte, esse debate da autonomia do BC, ele remonta lá no início dos anos 90, né? Passou então, no começo da redemocratização, passamos por FHC, depois o governo do PT, com destaque para o ex-ministro do governo Lula, Henrique Meirelles, que defendia abertamente a autonomia do Banco Central, e o próprio Fernando Haddad, quando candidato à presidência de 2018, defendeu em mais de uma oportunidade essa proposta. Só queria entender o seguinte, a crítica agora que a ala progressista, um exemplo é o Ciro Gomes, que falou até que era o caso de uma revolta popular, né, a autonomia do Banco Central. Essa crítica que os progressistas fazem agora à autonomia, então quer dizer que ela tem ligação pelo fato de que estamos sob a gestão de Jair Bolsonaro? Seria isso? Ou seja, aquele problema que a senhora comentou de que ficariam mais 2 anos, independente dos resultados da eleição de 2022? Uhum. Veja, são duas questões que têm que ser separadas. Uma questão é a questão de conjuntura, vamos dizer assim, política, né? Que tem que ver com o fato de que a gente tem um cidadão como Jair Bolsonaro na presidência da República. Então, nesse contexto, a gente ter uma lei como essa é uma tragédia, porque sempre, e a gente sabe, né, que digamos assim, a plataforma econômica do governo Bolsonaro é a plataforma ultraliberal do Paulo Guedes, que está toda conflitada e toda cheia de problemas agora por conta da pandemia e das pressões de auxílio emergencial e a questão do teto e tudo isso. Mas a plataforma é essa. Foi com essa plataforma ultraliberal que ele se elegeu, né? Ele se elegeu e conquistou os votos do mercado. O mercado não quis nem saber que ele era racista, homofóbico, ele não quis nem saber, vai fazer o nosso programa, então é com esse que a gente vai, vamos com esse aí, né? Eles queriam o Alckmin não foi, passou para o segundo turno, então vamos de Bolsonaro, e foram de Bolsonaro, então eles não estão preocupados com o resto, os 220 mil mortos, com nada disso, eles estão preocupados com algum governo que faça o programa deles. Então, é óbvio que nessa circunstância conjuntural, se a gente tem eventualmente uma vitória de um candidato progressista em 2022, isso tudo considerando que teremos eleições, né? Vamos deixar bem claro que eu ainda tenho dúvidas. Teremos a vitória de um candidato progressista em 2022, que ele vai ter que se confrontar com uma gestão do Banco Central, não só, digamos, refém do mercado financeiro, como sempre foi, mas com uma plataforma ultraliberal ainda por cima, né? E tem outras coisas que foram aprovadas aí, como esse PL cambial, que é de arrepiar e botar as mãos na cabeça. Bom, então isso é uma coisa. A outra coisa é a questão do princípio, né? O princípio em si, eu acho o princípio em si ruim. O Milton Friedman,
que é um economista que quase que um dos inventores do neoliberalismo, vamos dizer assim, ele criticava a proposta de independência do Banco Central. Para ele, o Banco Central autônomo, né, independente, não era uma coisa boa, né? Por quê? Porque ia concentrar muito poder nas mãos de um único órgão que não seria eleito, né, pela população, e ele também poderia ser capturado pelos interesses do mercado financeiro. O próprio Friedman reconhecia isso, né? Então, quer dizer, eu acho que o princípio em si é ruim, porque o Banco Central é um órgão importantíssimo, ele é o coração da política econômica, praticamente, considerada a política econômica estrito sensu, né? Ele faz a política monetária, a política cambial, ele cuida da inflação, das contas externas, ele é o guardião das divisas, né, do país. Então, você colocar esse órgão blindado do resto da política, do resto do setor público, do resto do país, qual a vantagem disso? Nenhuma. Você pode, inclusive, gerar uma instabilidade política permanente por conta desse tipo de arranjo. Pois é, professor, exatamente sobre essa questão, né? A gente está falando dessa independência aí, quando a gente fala de políticas econômicas, que o Banco Central tem essa importância. E aí a minha pergunta é, e o trabalhador que fica lá na ponta, professora? Né? Como é que o trabalhador que depende de política pública vai ficar inerte a tudo isso, essa independência do Banco Central? Né? Eu queria que a senhora trouxesse para a gente, para explicar, porque muito se falou durante a semana, mas acho que o trabalhador lá na ponta, ele está muito aquém do que pode acontecer e o que isso vai influenciar na vida dele. Então, para dar um exemplo concreto, né? Por exemplo, um governo que está numa situação dessa, é um governo progressista, digamos que ele quer fazer um determinado tipo de política lá, né? E que para isso ele precise, e que vá beneficiar o trabalhador, porque vai incentivar o emprego, vai incentivar o crescimento da economia, né, a formalização dos trabalhadores, etc. Né? Mas para isso ele depende de mudar algumas variáveis da política monetária, por exemplo. Isso ele precisa estar em compasso com o presidente do Banco Central, senão ele não vai conseguir fazer. Então, essa política que pode beneficiar os trabalhadores, né, ele pode ter dificuldades de implementá-la porque ele está se confrontando com um Banco Central que pensa o contrário dele. Né? E ele não pode, porque hoje ele pode, hoje, por exemplo, o Bolsonaro, se ele se encher a paciência, podia, né? Agora já aprovaram a lei, mas a partir do momento que ele sancionar, vai mudar. Mas se ele se enchesse a paciência desse presidente do Banco Central, ele manda o cara embora e põe em outro lugar, acabou, ponto. Entendeu? Ele chama-se de uma demissão ad nutum, né? É um termo latino aí que diz que em qualquer momento o sujeito pode ser despedido por aquele que o indicou, que no caso é o presidente da República. Né? Só que agora não vai ser mais assim, porque o presidente do Banco Central vai ter mandato fixo. O presidente que entra, o presidente da República que entra, ele não pode falar, não, esse presidente do Banco Central não vai estar de acordo com as políticas que eu quero fazer, eu vou tirar ele e botar outro. Ele não pode. Entende? Então, isso aí ou seja, você perde, cada governo que democraticamente eleito que entra, perde graus, a gente chama de graus de liberdade, né? Condições de fazer políticas que sejam, enfim, coerentes com o programa que ele defendeu nas eleições. Essa autonomia, professor, então, do Banco Central, ela também pode incidir diretamente que o próprio Banco Central, nessas políticas econômicas, ele vai favorecer especificamente ao mercado financeiro? Sim, exatamente. Até porque hoje, né, aproveitando a sua pergunta para falar disso, a gente tem muito no Brasil, infelizmente, um mecanismo que a gente chama de porta giratória. Né? O que é a porta giratória? É o fato de que, normalmente, aqueles que vão constituir a diretoria do Banco Central, vão estar nos principais cargos de direção do Banco Central, são egressos do mercado financeiro. Né? Então, hoje, por exemplo, o próprio presidente do Banco Central era do Santander. O seu diretor de política monetária era do Itaú. Né? E depois, quando eles saem do Banco Central, eles voltam para o mercado financeiro, né, com salários muito maiores, né, porque são agentes que estiveram dentro do Estado, têm informações, têm
conhecimento de como é que as coisas andam lá dentro e tudo. Então, isso cacifa, né, vamos dizer assim, valoriza o passe desses profissionais. Né? E daí, muitas vezes, eles voltam para o próprio Banco Central, depois voltam. Então, é uma promiscuidade, né, entre os interesses públicos e os interesses privados que essa porta giratória produz, né? Chama de porta giratória. O PL não diz nada sobre isso. Quer dizer, as salvaguardas que eles tentam colocar lá, né? Não, depois que a pessoa sai, não pode, tem que ficar pelo menos 6 meses fora do mercado, etc. São muito frágeis e hoje elas já existem e funcionam. Na realidade, não funcionam praticamente. Então, então, é isso que eu digo, quer dizer, vai facilitar a conversa com a turma do lado de cá, né, com o mercado financeiro, e vai blindar a conversa com a turma do lado de lá, que é nós, somos nós, que é a sociedade, que é o país, que é a economia, que é isso. Com certeza. Professora, queria saber rapidamente como funciona. A gente está falando da autonomia do Banco Central no Brasil. Como funciona, quais as práticas em outros países, pelo menos os maiores bancos centrais? Então, olha, tem uma variedade assim de arranjos, né? De arranjos. Nos próprios Estados Unidos, né? Você tem uma relação grande entre você vê nos Estados Unidos você tem esse descasamento, né? Mas você tem outros mecanismos que tornam possível a aproximação, né? E o diálogo entre o comandante da política econômica, que seria o que eles chamam lá de secretário do Tesouro, né? Mas que na realidade seria o equivalente ao nosso ministro da Economia aqui, né? E o presidente do Federal Reserve, que é o equivalente ao presidente do Banco Central, né? Veja, então, assim, todos os arranjos institucionais como esse, eles também têm eles têm consequências diferentes a depender do contexto econômico onde eles estão. Né? Então, no Brasil, onde você já tem um contexto de muita deferência, né? Muita respeito, muitos privilégios à riqueza financeira, né? Onde você tem essa porta giratória, essa promiscuidade, né? Com mecanismos frágeis de contenção delas. Nesse ambiente, então, você tem digamos assim, a economia é refém do sistema financeiro há 30 anos. Tem mecanismos frágeis para superar essa promiscuidade entre o público e o privado. E aí, nesse contexto, você põe a autonomia do Banco Central, né, desse jeito que foi colocado, aí é a cereja do bolo, né? Quer dizer, a cereja do bolo. As pessoas que não concordam com essa avaliação dizem, mas não é verdade, porque é o Conselho Monetário que ainda vai determinar as metas de inflação, né? O Conselho Monetário envolve o ministro da Economia. É verdade, isso é verdade. Só que o Banco Central ele não pode ser visto só como um executor daquilo que o Conselho Monetário propõe, né? Porque ele faz muito mais coisas, ele mexe com a política cambial, por exemplo, que é crucial para o país, né? E essa política cambial, ele vai decidir com a turma como diz o meu amigo Paulo Nogueira Batista Júnior, com a turma da bufunfa do lado de cá, né? Ele não vai falar com nós outros lá cá, né? Com os trabalhadores, com a CUT, com a TVT, não, ele vai falar com a turma do lado de lá. Essa questão, entendeu? Então, não é a questão do arranjo em si, mas é este arranjo colocado nesse contexto. Além do fato de que eu, pessoalmente, acho um arranjo ruim. Eu não gosto dele nem no melhor contexto possível. Mas nesse nosso, então, é muito pior. Perfeito. Professora Leda Paulani, obrigado pela gentileza aqui de trazer esses esclarecimentos tão pertinentes quanto à autonomia do Banco Central aí e o que isso vai incidir diretamente na vida de todos os brasileiros. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite.